Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Frente a Frente que começa agora. A nossa entrevista hoje é com Mirela Cavalcante Silva, ela que é tecnóloga em gestão ambiental com licenciatura em biologia. Ela fala sobre o papel dos governos, das escolas e da população em geral na preservação do meio ambiente e do desenvolvimento econômico sustentável. Mirela, é um prazer tê-la aqui novamente conosco no Frente a Frente para falar de um assunto do interesse de todos, de toda a sociedade. Portanto, eu lhe pergunto, as informações que foram veiculadas é que nós crescemos mais de 4%, não é, na geração de resíduos sólidos. O que isso representa para o meio ambiente no Brasil? E obrigada. Representa que nós temos, obrigada a vocês pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, e isso representa que a gente está errando, pecando talvez um pouco, né, em algumas situações. O ideal seria que a gente meio que estagnasse ou até reduzisse, né, um pouco essa geração de resíduos, mas a gente tem crescido numa média, assim, nos últimos anos, de 1%, 1,5% ao ano, né? E aí gerou aí esse crescimento de 4%. Isso representa milhões de toneladas de lixo a mais, né? E isso tem um custo, e quando esse resíduo ele não é destinado, tratado corretamente, infelizmente, ele acaba indo parar em locais inadequados, né, no meio ambiente de uma forma geral. Só, se não me engano, foi em 2018 para 2019, a gente gerou quase 80 milhões de toneladas de lixo, né, de resíduo. E 92% desse resíduo ele foi coletado, né? E esses 8% que não foram representam mais de 6 milhões de toneladas de resíduos que estão em algum lugar, menos no local correto, né? E se a gente parar para pensar que desses 92%, que é até um número alto, porém não o suficiente, foi coletado, não significa que ele teve uma destinação correta, tendo em vista que muitos municípios no Brasil ainda possuem lixões, né? Não possuem nenhuma destinação correta, como o aterro sanitário, por exemplo. Então, são milhões de toneladas de lixo que ainda estão sem tratamento, sem destinação correta e causando muito estrago, né? A responsabilidade socioambiental para essa questão, a quem cabe, na sua opinião? Cabe a todos, né? Tanto o poder público, de uma forma geral, investimento em mais educação ambiental, por exemplo, tem que existir isso, né? As pessoas precisam ter acesso à informação, até porque está na lei, né? Nós temos o direito, em todas as fases da nossa vida, a ter acesso à educação ambiental, né? E ela é fundamental nesse quesito. A população tem melhorado bastante, né? A consciência, a sensibilização para as causas ambientais. O consumo consciente tem crescido, as pessoas têm pesquisado mais a respeito. Porém, ainda é muito insuficiente, né? O Brasil está caminhando ainda muito devagar em vista de outros países com relação ao consumo consciente, à educação ambiental mais efetiva nas escolas. E não só nas escolas, né? Porque a educação formal ela é muito importante, mas a informal também. Né? Quando a gente sai da escola, a gente não perde o direito à educação ambiental. Como eu falei, ela está prevista em lei e a gente tem que ter acesso a ela em todas as fases da nossa vida. E, infelizmente, ela ainda fica muito restrita ao ambiente escolar. Né? E isso não é o indicado. A gente precisa ter acesso a essas informações, né? De alguma forma, no decorrer da nossa vida, independente de estar na escola ou não. Essa sustentabilidade socioambiental, ela, como ela deve ser construída? Você falou que não deve se restringir apenas ao ambiente escolar. E no geral, porque a gente sabe que o universo escolar ainda é para poucos no Brasil, não é? Que alternativas nós teríamos para ter uma abrangência desejada a consertar esses números? Eu acredito que o primeiro que tudo é a gente conseguir realmente fazer com que a informação chegue, né, às pessoas, né? Os meios de comunicação, as redes sociais, hoje em dia são muito usadas e elas devem ser usadas para a prática da educação ambiental, né? Então, investir mais nesse tipo de comunicação eu acho muito importante, porque hoje em dia praticamente todo mundo tem um telefone, né? Muita gente tem acesso à internet já, e isso facilita muito a nossa comunicação.
né? E eu acredito que é uma coisa que veio para ficar e só tende a se expandir cada vez mais. Então, é uma das alternativas, né? Outras é implementar mesmo, tanto no público como no privado, os sistemas de destinação correta, de coleta seletiva, né, meio que dá aquele empurrãozinho para a sociedade, né, aquele obrigar, não obrigando, digamos assim, fazer com que as pessoas tornem isso mais natural no seu dia a dia, né, que isso seja parte da rotina. Eu acho muito importante nesse sentido, né? A gente chega nos locais públicos e a gente não vê coleta seletiva nas secretarias, por exemplo. A gente vai em setores privados e dificilmente a gente vê as lixeiras, a gente vê algum tipo de separação, algum tipo de informação, principalmente, né? Às vezes tem até o coletor lá, mas não está bem identificado, não tem informação, o funcionário também às vezes nem sabe explicar como é que a gente pode fazer para separar aquele resíduo, o que vai em que. E aí fica complicado, né? Porque se a gente não fornecer a informação à população, infelizmente as pessoas não vão, por conta própria, pelo menos a maioria, se atentar a isso, né? Às vezes a gente tem que pegar o bonde andando para seguir, se adequar ali àquela realidade. E E eu acredito pasme. que a comunicação é fundamental. Uhum. E pasmem, até mesmo pessoas com base escolar não conseguem entender, né? Não conseguem entender o que é lixo seco, o que é lixo. Isso. Enfim, não consegue entender qual é a lixeira apropriada para cada tipo de resíduo. Isso é algo muito comum, não é verdade? Isso. E se a gente parar para pensar, alguns tipos de resíduo confundem realmente. Exemplo, uma caixinha Tetra Pak. Ela tem três tipos de resíduos ali. Ela tem um plástico, ela tem papel e ela tem metal. Então, em qual das lixeiras a gente coloca, né? Pois E é. aí, hoje em dia, pois é, complica. E hoje em dia já está sendo muito usado, tirando as cores, né? Não que elas não sejam funcionais, elas são sim, e facilitam, mas hoje em dia está sendo muito usado o lixo seco e o lixo molhado. E o lixo seco seria todos os recicláveis de uma forma geral, e às vezes até os não recicláveis, vai tudo junto. E o lixo molhado é os restos de jardinagem, o lixo orgânico de uma forma geral, restos de banheiro, restos de Alimentos, né? comida. Alimentos Isso, também. isso. Uhum. Exatamente. E aí iria tudo nesse orgânico, né? O orgânico a gente consegue fazer compostagem com ele, né? Então ele também entra na coleta seletiva, né? A gente tem adubo e é um material, né? Um composto orgânico de muita qualidade quando a gente consegue fazer a coleta seletiva direitinho dele, né? A separação. Existem algumas técnicas para se fazer compostagem que é muito fácil de fazer realmente, né? Basicamente é deixar a natureza agir, né? Decompor esse material e é uma economia, principalmente para quem gosta de jardinagem, quem gosta de ter a sua plantinha em casa. E se a gente parar para pensar, mais de 60% do que a gente produz em casa é resto orgânico, né? Então já é uma boa forma de destinar e não colocar esse tipo de resíduo para ser destinado ao aterro sanitário. Quanto menos resíduo a gente mandar para o aterro sanitário, melhor, mais tempo ele vai durar, né? E a gente vai conseguir ter essa redução da quantidade de lixo que a gente manda para ele. É importante isso. E as pessoas não sabem disso, né? Quanto dura um aterro sanitário e quais são os impactos que ele causa no meio ambiente de uma forma geral. Pois é, sobre o aterro sanitário eu vou falar daqui a pouquinho, mas antes disso, eu gostaria de saber se a pandemia colaborou para esse aumento expressivo de resíduos de sólidos, de lixo, na verdade. Sim, com certeza. Com certeza. As pessoas estavam mais em casa, então, além de bater aquela velha ansiedade, né? E muita gente desconta essa ansiedade consumindo mais, elas compram mais comida fora, enfim. O consumo realmente aumenta, né? E durante a pandemia a gente observou muito isso, né? As pessoas ficaram mais em casa, então elas às vezes o que era evitável de comprar, que se deixava para depois, acabou virando o agora, né? E muito disso também foi devido àquela ansiedade que muita gente se queixou, e aí muita gente acaba comprando realmente meio que para a cidade, né? E ocupar o tempo, enfim, inventaram outras atividades para se fazer em casa, e muitas dessas atividades precisavam de materiais, enfim.
A pandemia realmente ajudou. E o descarte irregular de máscaras também foi uma coisa muito gritante, assim. Uma quantidade absurda de máscaras sendo descartadas de qualquer forma, né? Menos no local certo. Lixões versus aterros sanitários. Como está o Brasil nessa relação? E Alagoas, notadamente. Alagoas, ela, se eu não me engano, foi o 7º estado a erradicar os seus lixões. Isso foi assim um marco, a gente ficou muito feliz. A gente que trabalha com o meio ambiente, assim, foi realmente um marco assim histórico para a gente. Eu que peguei a época dos lixões ainda, né, já trabalhando já como profissional, era uma realidade muito triste quando a gente vê um lixão. Acho que pouquíssimas pessoas, né, tiveram essa oportunidade de chegar próximo do lixão e assim a insalubridade absurda. Enfim, as pessoas que moravam ali no entorno, que eram obrigadas a viver ali naquele meio, né, para poder retirar o seu sustento do lixo, era realmente assim uma coisa desumana, desumana demais. E aí o fechamento desses lixões. Perdão, sem falar que Sim. os lixões invadiam as rodovias até naquelas regiões onde se vendia o turismo, não é? E turismo não pode prescindir da sustentabilidade, não é? Econômica. Exatamente. Quando a gente chegava ali na praia de Ponta Verde, principalmente na Jatiuca, a gente conseguia ver o ponto mais alto de Maceió, né? O lixão. Era o ponto mais alto da cidade, a gente conseguia ver. Lá em Cruz das Almas a gente conseguia ver, né? E assim, é negativo demais, né? De uma forma geral, muito negativo, tanto para o meio ambiente quanto para o turismo. Era uma coisa que realmente assim já tinha passado da época de se resolver. E graças a Deus resolveram. Né? Nós não temos mais lixões, todos os municípios têm acesso a um aterro sanitário. Foram feitos consórcios nesse sentido, porque um aterro sanitário é muito caro. Né, para construir, para se manter, é muito caro. E aí os municípios não teriam receita para isso, e então a estratégia que foi usada foi construir aterros sanitários, né, em locais estratégicos divididos por regiões, região Agreste, região Sertão, Boca da Mata, lá aquela região ali. E aí conseguiu-se construir esses aterros sanitários e foram feitos consórcios. Então, vários municípios destinam agora os seus resíduos para o mesmo aterro sanitário, digamos assim, né? O único município que tem aterro sanitário próprio é a capital, né? Porque ela comporta isso. Existem também aterros sanitários privados, como um que tem lá no Pilar, por exemplo, e tanto empresas como alguns municípios destinam para lá também. Né? Mas esses consórcios ajudaram bastante, porque os municípios conseguiram, cada um contribuindo de alguma forma, construir esses aterros sanitários e conseguir destinar os seus resíduos. Não significa que nós não temos lixões ainda. Infelizmente, ainda há muita denúncia. Recentemente teve denúncia, se não me engano, no mês passado, um lixão enorme na região do Sertão, e aí os órgãos ambientais foram lá, identificaram que realmente tinha esse lixão, saiu até muito na mídia, mas ele foi imediatamente, né, interditado. Os autores lá do crime, eles foram autuados. Enfim, a fiscalização é muito importante nesse sentido, né, porque a gente fica tão feliz por ter conseguido um marco tão importante como erradicar os nossos lixões, mas infelizmente a população, de uma forma geral, ainda não colabora, né, e aí vira e mexe a gente ainda pega lixões clandestinos. Pois é, a colaboração da sociedade, da população é imprescindível. Mas antes disso tem de haver a informação, não é? Para que as pessoas se reeduquem quanto ao descarte do lixo doméstico, sobretudo. Bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Já, já.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a tecnóloga em gestão ambiental, Mirela Cavalcante Silva. Mirela, que fala sobre todas essas questões relacionadas ao meio ambiente. Mirela, em relação ainda ao descarte equivocado de lixo, sobretudo nas residências, e isso nada, digamos assim, não convive com a saúde, não é? Quanto poderia o Estado brasileiro economizar, não é, com saúde se tivesse um descarte do resíduo sólido da forma que se recomenda pelas instituições nacionais e internacionais no meio ambiente? Olha, seria na casa dos milhões, com certeza. Não existe assim uma estimativa exata de quanto se economizaria, né? Mas com certeza é na casa dos milhões, porque infelizmente a gestão incorreta dos nossos resíduos, ela impacta diretamente a nossa saúde, né? Quando a gente vive num ambiente insalubre, um ambiente contaminado que favorece a proliferação de doenças, infelizmente a gente tem mais gastos com a saúde pública, né? As pessoas adoecem mais, se internam mais. E isso causa assim, um impacto absurdo. Então, tudo reflete no nosso bolso no final das contas, porque a gente paga por isso, né? A gente tanto paga pela limpeza, pelos serviços de saneamento, quanto a gente também paga pelos serviços de saúde, né? É ilusão achar que o SUS é de graça. O SUS sai do bolso da população. Então, quanto mais a gente tem um ambiente limpo, um ambiente respeitado, os seus resíduos sendo coletados de forma correta, ele não indo parar em qualquer canto, em qualquer esquina, em qualquer riacho, é muito importante. No mundo, para você ter noção, 10 milhões de pessoas morrem devido a doenças de veiculação hídrica, né? E no Brasil, o Brasil não está de fora dessa realidade. Muitas pessoas ainda falecem por doenças que já existem há muito tempo e já deveriam ser erradicadas, né? Como a esquistossomose, por exemplo. Hoje em dia, a pessoa ouvir que alguém morreu por essa doença, para mim, soa meio que absurdo, né? A pessoa falecer por causa disso é uma doença que já deveria estar erradicada, mas, infelizmente, por causa do lixo, né, e da poluição de uma forma geral, a gente ainda tem casos como esse. Então, é muito importante o nosso resíduo ser realmente destinado da forma correta e tratado da forma correta. Como está a reciclagem no Brasil hoje? Ela vem crescendo, ainda a passos lentos. Para você ter noção, em quase 10 anos, entre 2009 e 2019, houve um aumento de um pouco mais de criação de 1.000 associações de catadores, entre associações e cooperativas. E se a gente pensar 1.000 para o tamanho do Brasil, num período de quase 10 anos, né, em 9 anos, é muito pouco. Ainda é muito pouco. Essas cooperativas, elas têm um papel absurdo, assim, na geração da destinação correta desses resíduos, né? Além de gerar Sem emprego falar e renda na para geração muitas de emprego e famílias. renda. Desculpe interrompê-la, Exatamente. não é? Exatamente. Emprego e renda para muitas famílias. A média de famílias atendidas por associação aqui no Nordeste, por exemplo, é de 24 pessoas. Então, são 24 pessoas empregadas, tendo a sua renda garantida, né, através da gestão dos nossos resíduos. A nível de Brasil, são 27, né? Mas aqui no Nordeste, é uma taxa de mais ou menos 50% de municípios que já têm algum tipo de iniciativa de coleta seletiva, então ainda está muito pouco. Essas associações, elas em média coletam mais ou menos 40 toneladas por mês de resíduo, né? Então, se ainda está pouco, se ainda não chegou no nível ideal, imagine quantas toneladas a mais não seriam, né? Se a gente tivesse mais associações e mais iniciativas. E também o apoio da população é importante, porque um exemplo é o próprio município de Maceió.
Nós temos várias cooperativas em Maceió e elas são divididas para atender a população em regiões, né? Tem a região do Tabuleiro, Cidade Universitária, a região da parte baixa. Todas as regiões aqui em Maceió existe uma cooperativa para atender, mas isso não significa que as pessoas estão contribuindo, que elas estão praticando a coleta seletiva, né? Que elas estão buscando essas associações, essas cooperativas. Né? Então, às vezes, não é só criar associação, mas também fazer com que a população acolha, né, essas pessoas, os catadores, as associações de uma forma geral. Então, a gente ainda tem muito para caminhar nesse sentido, é instituir mais cooperativas, né, mais associações, para que a gente consiga realmente gerir o máximo possível, porque é dinheiro que está indo para o lixo, é dinheiro que está indo literalmente para o né? aterro sanitário. Literalmente, são Literalmente. toneladas Pois de é. resíduos que poderiam voltar para a Uhum. indústria, né, Isso gerar renda representa. novamente. Uhum. Pois não. Sim, sim, e aí gerar Esse, renda novamente, né? uhum. Esse montante que não chega a ser reciclado, pode representar, digamos assim, um desperdício. Com certeza, é um baita desperdício, é muito grande mesmo. Se a gente parar para pensar na quantidade de lixo que a gente ainda não separa e que vai diariamente para os aterros sanitários, a gente fala de toneladas por dia. Então, é um material que poderia estar sendo reutilizado, né? Poderia estar sendo enviado para reciclagem na indústria. Isso diminuiria muito a quantidade de matéria-prima que a gente extrai, né? Os nossos recursos naturais eles seriam mais poupados. Existem resíduos como o vidro, por exemplo, que ele pode ser reciclado infinitamente, né? Ele não perde a sua qualidade. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente fica pensando o quanto de recurso que a gente poderia estar economizando com a reciclagem desses materiais, né? Isso seria economia para a gente, isso seria poupar o meio ambiente, a gente precisaria extrair muito menos da natureza se a gente conseguisse, de forma efetiva, conseguir destinar corretamente nossos resíduos. São toneladas que vão para o aterro sanitário. Sem falar como eu citei antes, que um aterro sanitário precisa durar o máximo de tempo possível. Né? Um aterro sanitário dura em média de 10, 15, estourando 20 anos. Mas eles acabam fechando mais cedo pela quantidade de resíduos que eles recebem. A população vai crescendo, o consumo cresce também, e aí essa projeção fica defasada e ele acaba sendo fechado, né? Todas as valas preenchidas e ele termina a sua operação em menos tempo. É o que está acontecendo, por exemplo, em Maceió. Está indo uma carga absurda para o aterro sanitário e muito provavelmente ele vai ser fechado antes do tempo previsto. E aí uma outra área gigantesca, como o aterro sanitário de Maceió, vai ser inutilizada literalmente para virar uma vala de lixo. Porque por mais que o aterro tenha o seu lado positivo, no sentido de impedir, né, a poluição, porque ele é totalmente controlado, o ar, o lençol freático, o solo, um aterro sanitário precisa ser assim, né? Existe toda uma tecnologia para impedir que esse lixo que está indo para lá polua o meio ambiente. Isso é muito bom. Mas, assim, se as pessoas tivessem noção do tamanho da área de um aterro sanitário e que depois que esse aterro for fechado, ele não serve para mais nada, é literalmente um cemitério de lixo, né? A gente pensaria também nessa questão. Então, são vários os motivos que a gente tem para fazer a coleta seletiva e gerir melhor os nossos resíduos. E as pessoas também ainda não acordaram que elas próprias podem gerenciar o seu resíduo e vender o seu resíduo. Isso é uma prática muito comum fora do país, por exemplo. Aqui no Brasil, as iniciativas ainda são muito rasas nesse sentido. Porque, fora, exemplo, um país, Noruega, você vai no mercado, você leva o seu lixo, o seu resíduo para o mercado, os recicláveis, você coloca lá nos depósitos corretos, suas garrafas, você já automaticamente pega um ticket com o valor do seu resíduo que você está vendendo, né, que você está devolvendo para a indústria, e você vai gastar no seu mercado, você vai ter ali um desconto na sua feira, por exemplo. Então, já está tão avançado em alguns locais, né? E no Brasil isso caminha a passos muito lentos. Existem iniciativas, se não me engano, em São Paulo, que você tem desconto no IPTU, mas ainda é muito pouco mesmo. Isso não representa nem 5% da gestão da coleta seletiva aqui no nosso país ainda. O porta a Mirela, porta, que é mais ou menos 90% da coleta. aham. As empresas
poderiam colaborar mais? Eu me refiro, por exemplo, a um exemplo muito próximo da gente no dia a dia. Antigamente, os pães eram vendidos, né, em sacos de papel, apenas em sacos de papel. Sim. Passou a utilizar o plástico, né, e o que a gente vê é essa contribuição a uma sobrecarga de resíduos sólidos na natureza. Como criar essa consciência crítica do empresariado nacional nesse sentido de participar, colaborar, sugerir, enfim, e atuar na preservação ambiental com menos lixo sendo produzido? A gente poderia ver aí duas alternativas que eu visualizo que seriam mais eficientes. A primeira é o próprio governo, enquanto políticas públicas, meio que exigir mesmo que os mercados, a iniciativa privada, ela pense em alternativas mais sustentáveis, né? Para diminuir essa quantidade de resíduo que eles produzem. E a população também. Quanto mais a gente busca locais que possuam algum tipo de iniciativa, exemplo, é um supermercado que você não tem acesso a sacolas plásticas. Você tem que levar a sua sacola de casa, a sua eco bag ou caixas. E aí, se as pessoas aderirem mais a esse tipo, né, de iniciativa, a gente ganha muito, porque a concorrência sempre fala mais alto, né? Mas E a aí todos teriam que se praticidade adequar. é um componente que vai na contramão Isso. da consciência ambiental, não é verdade? Exatamente. A praticidade, infelizmente, ainda ganha da consciência. Infelizmente, ainda ganha. Mas quando a maioria das pessoas conseguir virar essa chavinha de que nem sempre o mais cômodo é o ideal, né? Eu acredito que a gente vai conseguir. E aí a gente volta novamente para o acesso à educação ambiental, que é tão importante, né? Hoje em dia já tem várias iniciativas, né, nesse sentido de diminuir esses resíduos. Várias pessoas elas estão pesquisando mais formas de consumir consciente, de reduzir o seu consumo, de consumir melhor também, que ainda tem essa questão, né? Não é só reduzir, mas é consumir melhor. Pesquisar quais são as marcas que você mais utiliza, se elas têm alguma responsabilidade socioambiental enquanto empresa, né? Se não tem, buscar marcas que tenham. Linhas veganas, por exemplo, estão muito em alta e o próprio mercado, ele meio que está caminhando nesse sentido, né? As grandes marcas que querem ganhar espaço internacional, por exemplo, elas precisam ter certificações ambientais, né? Porque o mundo está pedindo isso, né? Para você conseguir crescer, você tem que ter algum nível de responsabilidade ambiental, tem que ter as certificações corretas. E isso tudo é investimento, é tecnologia, é muito estudo que é feito para que a gente consiga ter essas certificações. Então, muitas marcas elas estão aderindo e seguindo a onda do momento, né? Devido a não porque ela é boazinha, mas porque ela quer ganhar espaço no mercado, né? E Ela ela não quer precisa se perder o adequar. espaço já conquistado também, né? Exatamente. Ela precisa ganhar espaço, né? Ela precisa crescer. E para crescer, ela tem que se adequar. Então, aí tem essas vias, né? A própria sociedade buscar e impor, meio que, né, dessa forma, através do consumo consciente, pesquisar essas marcas e as políticas públicas que precisam ser implementadas para dar aquele empurrãozinho também que ainda está faltando. Bem, em relação ainda a essa questão, eu perguntaria a você sobre a lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Qual é a avaliação que os ambientalistas fazem desse marco? Porque estabelecer um marco, digamos assim, regulatório, não é? Isso. A Lei 12.305, ela foi instituída em 2010 e ela foi literalmente um marco, assim. Ela é uma lei bastante completa. Ela é referência não só para o Brasil, né, mas para vários outros países criarem também, né, as suas legislações. Ela é bastante completa. Ela instituiu o que é resíduo, ela classificou esses resíduos, ela informou a forma de destinar corretamente, quais são os passos que a gente tem que tomar. É uma lei bastante eficaz, porém, ela precisa ser cumprida. Pois Né? é. Não pode se Infelizmente, ainda transformar falta numa letra fiscalização. morta, né? Uma lei de letra No morta. elefante branco, exatamente. É uma lei que não se conhece, que não se sabe, que joga embaixo do tapete e acabou-se. Não.
ela precisa ser cumprida. Tem que ter fiscalização, tem que ter incentivo, né, para que os estados e municípios cumpram o que está no papel. Pois bem, ainda sobre o assunto, a gente volta a falar no próximo bloco. Já, já, 1 minuto só e o Frente a Frente está de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a consultora em gestão ambiental, Mirela Cavalcante Silva. Mirela, em relação à lei, não é, de resíduos sólidos, criada em 2010, e até hoje a gente continua na contramão, observando em diversos setores, do público, do privado, do empresariado, enfim, não existe uma consciência crítica e parece que a lei não foi acolhida, não é? O que é que se espera? O que é que se espera? A gente vê aí situações na Amazônia, por exemplo, não é? Nas plantações, por exemplo, o uso de agrotóxicos é um lixo, não deixa de ser um lixo, né? Da forma que está sendo utilizada. O que faz, o que se busca do ponto de vista dos ambientalistas, né, contrapor e alcançar êxito nessa luta por uma economia sustentável? Isso, a gente busca principalmente fazer com que a sociedade acorde, né? Porque eu acredito que a gente só consegue realmente mudança quando a sociedade realmente ela entenda, né, os valores, os princípios que são necessários para a gente alcançar uma qualidade de vida minimamente aceitável, né? Uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas é que se exige muito da população e pouco se pensa na ponta lá de baixo, que é a produção. A gente recentemente até teve a Semana da Água e eu brinquei com os meus alunos, né, falando com eles que todo mundo já ouviu falar, por exemplo, que a gente tem que economizar água, que a gente precisa fechar a torneira, que a gente tem que consertar vazamento, que a gente tem que evitar usar mangueira e usar um balde, por exemplo. Mas alguém já parou para perguntar se estão pedindo para economizar água lá no agronegócio? Já pararam para perguntar se algum fazendeiro, alguma plantação, ela é cobrada quanto ao uso responsável da água? Se ele está investindo em tecnologias para melhorar a sua irrigação? Por que só a população precisa economizar se ela não é a que mais gasta? Porque se a gente pensar que só 6% do que é desperdiçado de água é da população, esses outros 94% estão aonde? Estão na indústria, né? Estão nas plantações. Alguém está desperdiçando água muito mais do que a população. Mas é só a população que é cobrada. Com relação à energia, a mesma coisa. A gente tem que economizar energia, mas a indústria está economizando? Né? Ela está buscando alternativas para diminuir o seu consumo? A gente sabe que tem empresas que consomem, uma única empresa consome muito mais do que o próprio município que ela está inserida, com relação à energia. Então, ela equivale a uma cidade inteira. E ela está preocupada com essa energia? A mesma coisa vale para os resíduos, né? Muito se fala da população colaborar, e tem que colaborar realmente. Mas e os outros setores? Eles estão preocupados com isso também? E vamos considerar a proporção da geração de lixo, né?
ou do que causa de dano e prejuízo ao meio ambiente. É uma proporção muito maior, né, do setor produtivo, no geral, indústria, o setor da agricultura. A propósito, essa questão da agricultura orgânica não seria um caminho sustentável, até porque nas commodities o Brasil se coloca em alimentos exportador para tantos países, sobretudo da Europa, que tem restrições bem acentuadas em relação ao uso desordenado, digamos assim, ou exorbitante de agrotóxicos, não é? Exatamente. O que a gente sempre vê é que o Brasil exporta o que é bom, né? Tudo que é bom vai para fora e a gente fica com os restos. Isso acontece, não é de hoje, assim, é cultural, é de décadas. Infelizmente, se você pegar a qualidade de um alimento que vai para fora, né, que atende às exigências do mercado internacional, é um tipo de alimento. E quando a gente pega o alimento que fica para a gente, é absurda a diferença da qualidade desse alimento. Um exemplo disso, né? Professora, me permita, um exemplo disso que a senhora acaba de falar está na maçã ou na pera, né? Que chega aos supermercados toda disforme, parece que não tem ela, além de pequena, às vezes não desenvolve, mas totalmente contrária à qualidade dos alimentos que são exportados. Aí eu te pergunto, para você comer uma maçã bonita no mercado, você vai comprar maçã. Aí tem lá maçã nacional e maçã importada, né? Exatamente. Qual é a bonita? A importada. Qual é a maçã? A gente paga mais caro. Pois é. Tem que comer uma maçã importada, porque as nossas maçãs e paga mais caro por ela. Ela não chegou de lugar algum, Exatamente. Ela foi produzida no Brasil, né? Para exportação. Exatamente. Ainda ludibria o consumidor. Ainda ludibria o consumidor. Enquanto outros países, o que acontece é ao contrário. O que é bom fica, né? A população precisa ter qualidade, né? Mas aqui no Brasil é ao contrário. O que é bom vai. E a gente fica com as sobras. E com relação ao agrotóxico, isso não é diferente. Então, assim, quando você perguntou da questão dos orgânicos, a gente precisa muito valorizar os produtores locais, né? A agroecologia, ela está ganhando um espaço muito bom. Ainda é pouco? Mas ela está crescendo, né? E se a população acolher, ela pode ganhar uma dimensão em que realmente a gente veja as coisas começando a se inverter, né? Que o que é bom fique, né? Mas a gente precisa acolher o produtor, a gente precisa parar com essa cultura de achar que só no que é maior, no que é mais caro, que é no mercado em que a gente encontra produto de qualidade. Não, a gente pode encontrar na feira também, naquela feirinha de bairro, na feira de fim de semana, né? O produtor que sai da sua terra logo cedo, pega os seus produtos e vai vender na feira, né? A maioria deles já tem produtores orgânicos inseridos nessas feiras, né? Eles se identificam, eles se orgulham do trabalho deles, né? De estar produzindo um alimento seguro, um alimento saudável, né? Isso a gente precisa valorizar, não só para a nossa saúde, né? Que é muito importante a gente consumir alimentos de qualidade, alimentos com o mínimo de veneno possível, mas também a gente valorizar essas pessoas, né, que se esforçam para dar esse alimento para a gente, né, um alimento realmente de qualidade. E pode se identificar, na maioria, são produtores da chamada agricultura familiar, né? Aquela que abastece no dia a dia a mesa da população inteira do estado, né, naturalmente. Exatamente. Hoje em dia, o termo, até as feirinhas orgânicas, que eles falam, né? As feirinhas orgânicas, normalmente, elas são itinerantes, em cada dia da semana, elas vão para um lugar diferente, nos fins de semana também, elas são montadas e depois desmontadas, né? A gente frequentar esses lugares, buscar saber onde elas estão ocorrendo, eu acho muito bacana que as pessoas prestem atenção nisso. Eu sei que é muito cômodo, a qualquer momento do dia, a gente tem um mercado disponível para ir lá e comprar o que a gente quer. Mas com planejamento, né? Tudo na vida é planejamento. Planejar nossa feira também é importante, né? Então, a gente saber separar o que é realmente necessário comprar no mercado e o que não é,
né? Tem coisas que a gente consegue encontrar com esses pequenos produtores que sai muito mais barato do que você comprar um produto orgânico dentro do mercado, que é bem mais caro, né? Você fortalece a economia local, você apoia aquele produtor que está precisando de apoio e você tem um produto de qualidade na sua mesa. Pois é. Quando se coloca essas questões de sustentabilidade, muitas pessoas não conhecem o sentido do que é sustentabilidade. É uma tarefa difícil. Como romper essa barreira do desconhecimento? A gente só rompe a barreira do desconhecimento com conhecimento, né? A gente precisa realmente fazer chegar, construir, na verdade, né? Que conhecimento não se transmite, ele se constrói, né? A gente só dá as ferramentas para que as pessoas consigam construir o seu conhecimento. E aí a gente precisa que essas ferramentas funcionem, que elas cheguem às pessoas, né? A sustentabilidade em si, a gente chama que é um tripé, né? Sempre que eu dou aula, eu digo, imaginem uma câmera. A câmera é a sustentabilidade. E o que é que está segurando a câmera para a gente filmar? É o tripé, né? Uhum. E esse tripé a gente passa pela economia, pelo meio ambiente e pela sociedade. Para uma coisa ser sustentável, ela tem que agradar esses 3 pezinhos do tripé. Não adianta agradar a economia se está prejudicando o meio ambiente, que não dá o meio ambiente se a sociedade não vê retorno. Enfim, os 3 têm que estar alinhados, têm que caminhar juntos, né? Eles têm que estar ali segurando aquela câmera para ela poder funcionar. Não se pode imaginar então, a sustentabilidade é isso. uma atividade econômica como se não existisse meio ambiente, né? Isso é um pressuposto Exatamente. que vale para qualquer atividade. O impacto ambiental, a gente não pode também viver no mundo, né, na Alice nos Países das Maravilhas e achar que a gente consegue evitar todos os impactos. Não, a gente não consegue evitar. A gente sempre vai degradar o meio ambiente de alguma forma, né? Mas pode diminuir, sim, e muito. A gente pode regenerar, também pode, né? Só não pode fazer o que está acontecendo na Amazônia, né? Exatamente. Na Amazônia, no mar, nos nossos rios. Tá uma coisa absurda. Hoje em dia já se fala não só da poluição plástica, por exemplo, mas do microplástico, do nanoplástico. Hoje em dia se estuda a quantidade de plástico que as pessoas têm no corpo, né? E as pessoas nem sabem disso. Quando eu abordo isso nas palestras, nas aulas, as pessoas arregalam logo os olhos, porque elas não faziam ideia de que a gente tem plástico no nosso corpo. A probabilidade disso acontecer, ela já está muito alta. Os estudos agora, os mais recentes, encontraram plástico na nossa corrente sanguínea, já encontraram plástico na placenta de uma grávida, por exemplo. E a via principal, então, esse plástico, qual seria, professora? É a cadeia alimentar. É a cadeia alimentar. O plástico, ele não desaparece. As pessoas, às vezes, não acreditam naquilo que elas não veem, né? Quando a gente fala, o primeiro plástico que foi produzido ainda está aqui, né? Porque a gente não tem tantos anos assim, da Revolução Industrial, da produção dos primeiros plásticos, para eles terem sido degradados. Então, eles vão se partindo, eles vão ficando velhos, e eles vão se quebrando, né, em pedacinhos cada vez menores. Esses pedacinhos cada vez menores se transformam em microplástico. São pedacinhos bem pequenos, do tamanho de grãos de areia, um pouquinho maior. Quando ele chega num pedacinho tão pequeno que a gente não consegue ver mais, a gente chama de nanoplástico. Esse microplástico e esse nanoplástico, ele está sendo consumido por animais de base de cadeia alimentar. Um exemplo é o fitoplâncton no mar. Fitoplâncton, eles têm que se alimentar de quê? De partículas de matéria orgânica que estão dissolvidas ali na água, né? E ele se alimenta disso. Só que para ele não sabe identificar a diferença de um plástico para uma partícula de matéria orgânica. E ele vai consumir esse plástico junto com a matéria orgânica. E aí chega um bichinho um pouquinho maior, exemplo, um camarãozinho, e vai comer esse fitoplâncton. E aí vem um animal maiorzinho, um peixe, e vai comer esse camarãozinho. E esse uma plástico cadeia, vai alimentar. Ele vai subindo na cadeia alimentar. E a gente consegue digerir plástico? O nosso corpo digere plástico? Não. Assim como outras substâncias que a gente tanto se preocupa, exemplo, metais pesados. Todo mundo morre de medo de consumir, digamos, metal pesado na água. Tem toda uma fiscalização para isso, né? Para que a água que a gente consuma não tenha metais pesados, por exemplo. Mas a gente se preocupa com a quantidade de plástico que está na nossa água?
dissolvida ali, a gente está consumindo, o alimento que a gente está comendo, será que ele não está vindo já também? Porque o plástico está andando na cadeia alimentar, né? E está chegando na gente. Uhum. E hoje em dia os estudos... Pois não? Oi. Pode Os estudos já são... os cientistas, eles já estão preocupados com o que está acontecendo a nível de doenças que esse acúmulo de plástico no nosso corpo vai causar, né, daqui para frente. Então, as pesquisas já estão para isso, para entender quanto de plástico a gente tem no nosso corpo e como ele vai se comportar a partir daí, né, e o que é que vai acarretar na nossa saúde. É isso. Professora Mirela Cavalcante Silva, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui na TV Assembleia por meio do Frente a Frente. É sempre um prazer falar sobre algo que nos diz respeito a todos nós. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima você também que nos assiste. E até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.